qual é a origem da cidade de Évora, que locais a visitar e quem foi Geraldo Geraldas e porque era chamado de o Sem Pavor. Vamos descobrir em mais um episódio de Portugal em Histórias. Vem daí saber. Évora situa-se no coração da Paraplanície Alentejana, na confluência de três importantes bacias hidrográficas, Tejo, Guadiana e Sado, pontos de cruzamento milenar de vias e rotas comerciais que ligavam o litoral ao interior peninsular, o norte ao sul. Esta cidade histórica, no coração do Alentejo, é herdeira de um rico e variado património cultural construído e preservado ao longo do tempo. Fundada ou refundada pelo povo romano e por este denominada Ébora Liberitas Iulia, a cidade foi praça forte que alicerçou no Alentejo a formação do novo reino de Portugal durante a reconquista cristã peninsular do século XII. Após a consolidação das fronteiras com Castela, vários reis aqui fixaram a sua corte, particularmente no período das descobertas marítimas. O património histórico e artístico que hoje se preserva na cidade resultou em boa medida dessa longa permanência da corte. O conjunto monumental que esses tempos áureos legaram à cidade, a harmonia com o tecido urbano de cariz popular, estão na base da classificação de Évora como Património Cultural da Humanidade desde 1986. Além deste património único no país, a região em torno de Évora tem mais para oferecer, como é o caso da singular paisagem arqueológica megalítica, uma das mais antigas e monumentais da Europa, perfeitamente integrada na paisagem rural envolvente, de que o recinto megalítico dos Almendres é o expoente máximo. Seja no entretecido das ruas medievais, na exuberância de palácios, mosteiros e igrejas, nos espaços de convívio e de degustação dos requintados paladares da cozinha tradicional, Évora esconde o encanto próprio das cidades antigas. Mas vamos conhecer um pouco mais da sua história. A conquista de Évora em 1165 e a sua integração no Reino de Portugal foi um ponto de viragem na sua história. A cidade assumiu gradualmente a posição de principal centro urbano do sul do país, importante centro religioso, político e militar. A construção da Catedral, imponente edifício que marca toda a paisagem circundante e constituiu um exemplar arquitetónico sem paralelo no Gótico Nacional, foi a primeira obra notável do período português. Ao longo da Idade Média, a fundação de igrejas e mosteiros estruturaram um espaço urbano que cresceu ao longo das antigas vias e caminhos de acesso à cidade e extravasou o antigo recinto muralhado, enquanto a Praça Grande, hoje do Giraldo, se transformou progressivamente no espaço urbano principal. A moraria e a judiaria localizavam-se a norte e a poente da Cerca Velha, respectivamente. O crescimento da cidade impôs a edificação de uma nova muralha no século XIV, que será durante séculos o seu limite físico. A partir do reinado de D. João I, Évora assumiu um papel importante na vida do país, sendo residência frequente da corte e considerada a segunda cidade do país. No final do século XV, a população rondaria os 10.000 habitantes. No entanto, é o século XVI que é considerado o século de ouro da cidade, a altura em que foi reconstruído o convento de São Francisco, instalado o Paço Real, fundada a universidade, assim como várias igrejas e palácios. A construção do aqueduto da Água de Prata alterou a imagem global da cidade, estruturou vários setores urbanos e originou a abertura de duas novas ruas. Em 1637, eclodeu em Évora um levantamento popular de contestação à política da coroa espanhola, as chamadas Alterações de Évora, que alastrou a outras regiões do país e é entendido como um prenúncio da restauração da independência de 1640. Depois de 1640, durante a Guerra da Restauração, foi edificado um novo sistema defensivo constituído por um conjunto de fortificações e baluartes tipo Vauban. O encerramento da universidade após a expulsão dos jesuítas em 1759 constituiu um rude golpe para a cidade, iniciando ou acentuando um processo de relativa decadência que se prolongaria até ao século XX. Mas que locais podemos hoje visitar na cidade de Elvas? É isso que vamos descobrir agora. A melhor forma de visitar Évora é fazê-lo a pé, percorrendo as ruas estreitas de casas brancas, para se ir descobrindo os monumentos e os pormenores que revelam a história de Évora e a riqueza do seu património. Temos então a Praça do Giraldo,
que é o coração da cidade e um ponto de encontro por excelência, com cafés, esplanadas, lojas e o posto de turismo. Num dos extremos fica a igreja de Santo Antão e o chafariz de mármore com 8 bicas, representando as 8 ruas que aí vão dar. De visita obrigatória é também o Museu de Évora, a Fundação Eugênio de Almeida e a antiga universidade fundada no século XVI. Temos também a Torre da Sé e o Templo, que são verdadeiros ex-libris da cidade. A Torre da Sé é facilmente reconhecida pela sua forma particular, numa combinação de torres cônicas pouco habituais na arquitetura portuguesa. Vale a pena acrescentar que a Sé de Évora é a maior catedral medieval do país. Muito perto da Sé, no Largo Conde Vila Flor, destaca-se o grande templo de origem romana, símbolo do culto imperial que durante séculos se pensou ser dedicado à deusa Diana. Aliás, é conhecido como o Templo de Diana. Já fora das muralhas, vale a pena passear pelo romântico jardim onde se encontra o Palácio de Dom Manuel e visitar a Ermida de São Brás. Também fora da cidade, pode-se visitar o Cromlech dos Almendres, que é o maior da Península Ibérica. São 95 monolitos com milhares de anos e com um propósito ainda por desvendar. E vamos então agora à lenda de Geraldo Geraldes, o Sem Pavor. Porquê o Sem Pavor? Então, conta a lenda que há muitos anos Dom Afonso Henriques queria conquistar a terra chamada Iébora, para tornar Portugal maior. Mas Dom Afonso Henriques tinha medo porque aqueles que viviam em Évora eram mais fortes e chamavam-se mouros. Um dia, aquilo que o rei tinha dito foi parar a um homem chamado Geraldo Geraldes. Esse homem tinha muita inteligência e muita coragem. Passado algum tempo, Geraldo disse ao rei que conseguia conquistar aquela terra em vez dele. E o rei aceitou. Para ninguém desconfiar de nada, Geraldo vestiu-se de tocador e claro que ninguém se importou, porque ninguém impedia que um cantor famoso tocasse naquela região. Foi aí que Geraldo tirou a chave da torre da cidade. Quando já tinha a chave, entrou em Évora e atacou os mouros. O rei, quando soube disso, decidiu dar uma recompensa ao Geraldo. Essa recompensa foi dar-lhe uma espada e a chave da cidade e torná-lo alcaide daquela terra. E foi assim que Évora passou a chamar-se Évora. E ainda hoje há uma praça chamada Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, para relembrar a coragem de Geraldo. É a nossa Praça Giraldo. Vamos agora a outra lenda, que é a lenda da Sempre Noiva. Perto de Arraiolos ergue-se um belo solar construído entre os séculos XV e XVI, que tem o nome romântico do Solar da Sempre Noiva. A maioria dos monumentos desta época que ainda se encontram de pé são monumentos religiosos, como igrejas e conventos, ou então monumentos militares, como fortes e muralhas. Este solar, embora em ruínas, é precioso, pois é uma das poucas casas em estilo manuelino que não desapareceu. Conserva ainda elegantes janelas com arcos de ferradura e uma arcaria que se dá o nome de Galilé. Esta lenda da Sempre Noiva está associada a esta propriedade muito antes de existir o solar. Conta-se pelo menos 3 histórias com este nome, portanto esta é uma lenda que tem 3 versões diferentes. Eu vou contar as 3 versões. Vamos então à primeira lenda da Sempre Noiva, a primeira da Sempre Noiva, que junta na mesma narrativa 2 tradições de Arraiolos, precisamente os tapetes e a Sempre Noiva. Ao que parece, no tempo das lutas entre cristãos e mouros, vivia ali uma donzela que ficou noiva em má altura, pois no dia do casamento a vila foi atacada e o noivo teve de partir para o combate. Nesse tempo, as guerras prolongavam-se por tempos infinitos e, não raro, mal acabava uma, começava outra. Assim, quando, passado muitos anos, o rapaz voltou e quis casar, a noiva, contristada por ter perdido a beleza da juventude, demorou a aparecer. E quando os convidados já desesperavam que o casamento se efetuasse, ela apresentou-se coberta com um tapete para ocultar as marcas do tempo. A segunda Sempre Noiva chamava-se Beatriz e era filha de Dom Álvaro de Castro, irmão da malograda Inês de Castro, o primeiro conde de Arraiolos. Beatriz era uma jovem de fulgurante beleza, não admira, pois, que um castelhano chamado Afonso de Trastamara se apaixonasse por ela, mas estes foram tempos conturbados. Portugal estava em guerra com Castela. Corria o ano de 1384, Lisboa estava cercada pelos espanhóis. O trono estava vago e era o mestre Davis quem comandava a resistência dentro da cidade. Beatriz encontrava-se também em Lisboa e, por qualquer motivo obscuro, o mestre Davis suspendeu as hostilidades, deixou entrar o nobre espanhol chamado Dom Pedro Álvares de Lara e casou-a com ele. Esta festa deve ter parecido bastante bizarra aos olhos do povo, que dentro das muralhas sofria os tormentos da guerra.
De qualquer forma, o casamento não chegou a consumar-se porque o noivo, regressando com Beatriz ao acampamento dos espanhóis, morreu de peste. Afonso de Trastamara recuperou a esperança de casar com a sua amada, mas morreu quando pelejava valentemente para a impressionar. Depois da luta e do mestre Dom Aviso subir ao trono, Beatriz voltou a viver em Portugal e o rei lembrou-se de dar em casamento a Dom Nuno Alves Pereira, que tinha ficado viúvo e a quem tinha sido dado o título de segundo conde de Raiolos. Mas ele recusou. E consta que o rei, conversando com ela longamente a fim de encontrar marido que lhe conviesse, acabou por ficar ele próprio cativo da sua beleza. Talvez por isso, não só não lhe voltou a escolher outro noivo, como mandou matar Fernando Afonso, que casou com ela secretamente. E mandou-o matar de uma forma cruel, queimado numa fogueira armada na praça pública para toda a gente ver. E vamos então à última e terceira sempre noiva. Também se chamava Beatriz. Era filha de Dom Afonso de Portugal, arcebispo de Évora, que era um homem cheio de iniciativa. Mandou construir vários conventos e palácios, entre os quais este solar, onde ela sempre residiu. Esta menina estava noiva do nobre espanhol, muito vaidoso, mas muito medroso também. Certo dia, passeando com ele pelos campos, surgiu um touro tresmalhado que correu para eles. Em vez de a defender, o novo fugiu a 7 pés e foi o maioral quem veio garbosamente em seu socorro. Esperou o cavalo e conseguiu arrebatá-la no último instante. Conduziu-a depois na garupa até a casa e desse abraço ela não se libertou mais. Apaixonara-se irremediavelmente pelo seu salvador, mas nesse tempo uma menina nobre não podia casar com o seu criado. Beatriz preferiu assim então ficar solteira toda a vida, rejeitando com indiferença os mais ilustres pretendentes. Esta foi a cidade de Évora, a sua história, as suas lendas. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Beijos!